Em algum dia de novembro de 1880, um homem negro correu por trilhas e matas fugindo de Campinas. Esse homem tinha quase 60 anos, idade avançada para alguém que trabalhou a vida toda como escravizado. Há muitos anos foi trazido da África, de algum lugar da região do Congo. No Brasil foi batizado com o nome de Caetano e virou propriedade escrava de alguém. Mas um dia conseguiu fugir de tudo isso e correu na direção do único lugar que poderia dar alguma esperança de liberdade: São Paulo. Em São Paulo existia um homem, um advogado. Era negro como era Caetano, foi escravizado como foi Caetano, e por isso era a esperança de gente como Caetano. O homem, advogado, negro, defendia escravizados em causas de liberdade, e não cobrava nenhum centavo por isso. A notícia sobre ele circulava nas senzalas e nas cidades do Império. Quem chegasse vivo até sua porta tinha alguma chance de liberdade. O advogado se chamava Luiz Gama. Em sua fuga, Caetano dormia escondido, evitava estradas e a luz do dia. Faltava pouco para chegar no seu destino. Estava sobrevivendo ao Brasil. Mas antes que pudesse bater na porta de Gama, seus planos foram interrompidos. As milícias do seu senhor estavam no seu encalço. Antes de chegar em São Paulo, Caetano foi preso. Acorrentado como um animal, foi jogado num calabouço da casa de correção, uma prisão em São Paulo. A notícia bateu no escritório de Luiz Gama. Ele logo largou tudo o que estava fazendo e correu até a prisão para traçar uma estratégia de libertação através de um habeas corpus. No calabouço, Luiz Gama ouviu com atenção as palavras daquele velho homem. Caetano veio da África ainda menino. Foi vendido, revendido, levado para Campinas. Virou propriedade do fazendeiro Joaquim Policarpo Aranha. Tudo aparentemente dentro da lei. Desde 1831, uma lei proibia o tráfico de escravizados vindos diretamente da África para o Brasil. Essa lei é muito importante para entender as ações de liberdade de Luiz Gama, porque todo africano trazido para o Brasil, depois de 1831, era considerado livre por essa lei. Mas apesar da proibição, muitos africanos foram contrabandeados ilegalmente para o Brasil. Esses fugiam das fazendas de toda a parte do Império, batiam na porta de pessoas como Luiz Gama, na esperança de provar nos tribunais a sua liberdade. Caetano era uma dessas pessoas. Percorreu quilômetros a pé, pois acreditava que só Luiz Gama poderia provar que ele era um homem livre. Mas tinha só um problema. Caetano chegou no Brasil antes de 1831. Portanto, a lei não alcançava o seu caso. Luiz Gama escutou, anotou e, com uma ideia antiga na cabeça, montou sua estratégia jurídica. Pouquíssimas pessoas sabiam, mas antes de 1831 havia uma outra lei de proibição. Luiz Gama passou sua vida inteira procurando por ela, e há algum tempo tinha construído uma linha de raciocínio jurídico inédita baseada nessa lei. Em janeiro de 1818, Dom João VI assinou um alvará proibindo o tráfico de africanos nos portos ao norte da linha do Equador. O documento dormia no fundo dos arquivos do antigo regime, esquecido por todo mundo. Porém, nunca foi formalmente revogado. E se não foi revogado, seguia valendo. E se seguia valendo, então cada africano sequestrado depois daquela data nunca poderia ser propriedade de ninguém, inclusive Caetano. Luiz Gama levou sua tese ao Tribunal da Relação de São Paulo. O seu principal opositor, o desembargador Faria, procurador da coroa, classificou a tese de Luiz Gama como perigosa. O tribunal, por votação unânime, manteve a escravidão de Caetano. E o caso foi perdido. Na semana seguinte, com a vista falhando e a saúde debilitada, Luiz Gama escreveu um texto longo, denso, que ele mesmo pagou para imprimir em uma página inteira do jornal A Província de São Paulo. O título era Questão Jurídica. Lá ele desdobra, parágrafo por parágrafo, o argumento que o tribunal não quis ouvir. E fez uma conta. Se sua tese sobre a lei de 1818 fosse aceita,
mais de 1 milhão de pessoas escravizadas no Brasil teriam de ser declaradas livres. 1 milhão de pessoas. Esse é o sonho mais antigo de Luiz Gama. Sonho que nasceu muitas décadas antes, num lugar muito sombrio e solitário, numa cela de prisão. O homem que tentou libertar 1 milhão de almas com o alvará de 1818 começou a sonhar esse sonho enquanto estava preso, deitado num catre de cadeia. E para entender quem Luiz Gama se tornaria, precisamos voltar naquela cela mais uma vez. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Luiz Gama, uma temporada sobre como um menino escravizado se fez poeta, escritor, advogado e libertador. Episódio 4 – Sonho Ancestral. Antes de Luiz Gama se tornar quem se tornou, ele foi só uma criança. Uma criança que viveu uma sequência de traumas violentos até chegar na vida adulta. Primeiro foi o desaparecimento da mãe, Luísa Maim, vendida como escrava pelo próprio pai. Aos 10 anos de Gama, o canalha de seu pai já tinha torrado a sua herança em jogo e farra. Para pagar as dívidas, vendeu o próprio filho como escravo, falsificando documentos de batismo. Em 10 de novembro de 1840, levou Luiz Gama até o porto de Salvador e jogou ele no porão do Patacho Saraiva. O Saraiva, navio do tráfico interno de escravizados, atracou no Rio de Janeiro depois de 10 dias. Luiz Gama desembarcou no cais do Valongo e foi levado a um homem chamado Vieira, na Rua da Candelária, que comerciava escravizados à comissão. Comprado pelo Alferes Cardoso, Luiz Gama fez sua via crucis subindo a Serra do Mar a pé e em cada parada, na rota até Campinas, foi recusado pelos compradores. O motivo era baiano, de origem nagô, sinônimo de quem não se dobra e agita revoltas. Cardoso acabou ficando com ele. Luiz Gama passou 8 anos como escravo no sobrado número 2 da Rua do Comércio, em São Paulo, lavando, engomando, aprendendo a fazer sapatos, até que um dia chegou o fim dos seus 8 anos de escravidão. Em 1847, o sobrado da Rua do Comércio recebeu um novo hóspede. O nome dele era Prado Júnior. Tinha mais ou menos a idade de Luiz Gama, 17 anos. Veio do interior da província e estava em São Paulo para estudar na faculdade de Direito. Os dois dormiam sob o mesmo teto, se cruzavam nos corredores do sobrado. E em algum momento difícil de saber com precisão, se tornaram amigos. Aí, Prado Júnior fez uma coisa pequena, mas que mudaria tudo na vida de Luiz Gama. Sentou com ele e mostrou as primeiras letras. Ensinou a juntar sílabas e escrever o próprio nome. Ensinou a contar e, em poucos meses, Luiz Gama estava alfabetizado. Munido dessa habilidade rara para aquele tempo, passou a olhar os papéis, recibos, cartas, escrituras do seu senhor com um olhar apurado. Até que um dia, ele descobriu um documento, a prova de que foi escravizado ilegalmente. E com a posse disso, fugiu das garras da escravidão. Novamente ao Gama, aqui abri a autobiografia, estou com ela aqui agora em mãos. Vamos lá. Esse é Bruno Lima, doutor em História do Direito, autor da biografia Luiz Gama contra o Império e organizador das obras completas de Luiz Gama, que revela mais de 2.000 textos inéditos. Ó a palavra dele. Em 1848, sabendo eu ler e contar alguma coisa, e tendo obtido ardilosa e secretamente provas inconcussas de minha liberdade, retirei-me fugido da casa do alferes Antônio Pereira Cardoso. Nesse texto que Bruno está lendo, que é a autobiografia de Luiz Gama, não está claro qual documento exatamente ele descobriu e que garantiu sua liberdade. Que papéis são esses? Secundário. Diante da enormidade do feito de conseguir, secreta e ardilosamente, as tais provas. Cada homem, mulher e criança escravizada no Brasil gerava uma cadeia burocrática de documentos que deixavam um rastro de papelada a ser investigado. Sendo sua escravidão uma fraude, Luiz Gama deve ter encontrado no meio das coisas do seu escravizador algum documento que deixava claro que era um homem livre desde sempre. O papel que ele encontra
era uma prova cabal de que a escravização dele era ilegal. Só que ele precisava ter o papel em mãos e não na posse do escravizador. Uma vez que ele retira do poder do escravizador aquele papel, perdeu ele, o escravizador, o lastro jurídico para reclamar aquela propriedade. Ele pega aquele papel, não está na mão do Alferes Cardoso, e fez fumaça com os intentos do outro. Compreende? Sendo esse documento o único que comprovava que Luz Gama era propriedade do Alferes Cardoso, logo, sem ele, o Alferes não podia provar ser dono de Luz Gama. A engenhosidade da sua fuga está justamente aí. Agora, o que ele fez com esse papel pode ter destruído no ato, pode ter guardado, pode ter dado à pessoa de confiança, não sei exatamente. Não acho que ele daria sopa com o papel, de modo que o mais provável é que ele tenha destruído imediatamente. E é bonito ele dizer que obteve ardilosa e secretamente. Isso é uma lição de direito. Depois de fazer virar pó as possibilidades do seu escravizador reclamar sua propriedade, Luz Gama agarrou com força a liberdade. E a primeira coisa que decidiu fazer com ela foi sair em busca da sua mãe, sua querida mãe, Luísa Maim. Em algum lugar do império vive uma mulher que ele perdeu aos 7 anos de idade. Depois da revolta dos Malês em 1835 e da Sabinada em 1837, muitos pretos minas, como sua mãe, foram enviados pela... Luz Gama desconfiava que ela poderia estar no Rio de Janeiro, então saiu de São Paulo naquela direção. Mas essa não era uma tarefa fácil para uma pessoa negra. Naqueles tempos, primeira metade do século XIX, a liberdade de uma pessoa negra era muito frágil. Ao transitar de uma província para outra, precisava ter em mãos papéis que provassem a sua liberdade, assento de batismo ou carta de liberdade. Senão, corria o risco de ser preso e reescravizado. Para você ter uma ideia, na capital, Eusébio de Queiroz, o chefe da polícia, costumava dizer que, parafraseando ele aqui, que quando um preto se diz livre, é melhor presumir que ele é escravo, até que ele prove o contrário com documentos oficiais. No caminho entre São Paulo e Rio, Luz Gama corria o risco de ser capturado e reescravizado. A gente também pode imaginar que o trajeto de São Paulo ao Rio, zigue-zagueando para despistar a milícia escravocrata que estava no encalço dele, o Gama precisou de uma rede para poder empreender essa fuga de São Paulo ao Rio. Então ele deve ter tido muita ajuda para se esconder, para despistar e para chegar mesmo no Rio de Janeiro e encontrar as pessoas que ele buscava. Buscando a mãe, ele tinha que buscar a rede de pretos mina, como ele vai chamar, para que, enfim, dessem informações para ele. E foi isso que ele fez. Os chamados pretos minas, na verdade, não eram um grupo étnico-linguístico homogêneo. Os mercadores de escravos passaram a nomear assim qualquer indivíduo que vinha da região que os portugueses chamavam de Costa da Mina. Aqui no Brasil, os pretos minas, mesmo com origem étnicas diferentes, se apropriaram da expressão para criar novas formas de pertencimento e organização coletiva. Foi a eles que Luz Gama recorreu para saber de sua mãe, que era uma preta mina como eles. E da boca deles ouviu os sinais certos do paradeiro de Luísa. Segundo eles, ela foi pega pela polícia logo que chegou da Bahia. A prisão aconteceu enquanto ela estava numa casa de dar fortuna. Esses eram espaços onde africanos se juntavam para buscar proteção espiritual e encantamentos para resolver os problemas da vida. Daí o nome, Casa de Dar Fortuna, de dar sorte. Era um ambiente que se buscava cura, que se fazia amuletos de proteção
e jogava o oráculo para saber do futuro. Foi nesse lugar que Luz Amaim foi presa pela polícia quase 10 anos antes de Luz Gama chegar à sua procura. Chega no Rio de Janeiro, procura a mãe, não encontra uns malungos pretos minas, assim que ele diz, que dão informações seguras da mãe, e de lá do Rio ele volta para São Paulo. Luz Gama volta sem a mãe, mas com o desafio de construir uma vida e sua própria liberdade. Mas como construir o futuro sendo negro num país escravocrata? É o que vamos descobrir assim que a gente voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha que esse podcast é importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta, ou se preferir, em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe newsletter aprofundando esse episódio, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores, desconto na nossa loja e episódios exclusivos do podcast. Então, acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas. Ao voltar para São Paulo, Luz Gama fez um movimento estratégico importantíssimo para garantir sua liberdade. Sabendo bem que as forças policiais se constituíam como um braço armado do Estado contra a liberdade das pessoas negras, ele tomou uma decisão curiosa. Decidiu que ele mesmo seria um militar e sentou praça, como se dizia à época, na Força Pública de São Paulo. Mas para isso, contou com a ajuda de alguém muito importante. Ele teve muita ajuda aí, sem dúvida. Tem uma rede aí de anônimos que favorece ele cumprir esse plano. Mas tem uma figura que tem nome e sobrenome, que é o Francisco Furtado de Mendonça, que é uma das figuras chaves da vida do Gama. Foi padrinho de casamento do Gama com a Claudina, foi padrinho do filho do Gama, do Benedito, e empregou o Gama na Secretaria de Polícia de São Paulo. Àquela altura da vida, Furtado de Mendonça já era uma das figuras mais influentes de São Paulo. Delegado de polícia da capital, conselheiro e professor da Faculdade de Direito de São Paulo, fez uma amizade improvável com o jovem e ainda escravizado Luz Gama. Nós não temos muitos detalhes de como se conheceram, mas o quartel da Força Policial de São Paulo era bem perto da casa onde Luz Gama foi escravizado. Sendo prestativo, educado, carismático e com interesse insaciável no conhecimento das coisas, não é difícil imaginar que Luz Gama tenha cativado a atenção e estima do delegado e professor de direito. E muito provavelmente foi Furtado de Mendonça que conseguiu uma maneira de alistar Luz Gama como soldado na força policial. E isso explica também o porquê do Alferes Cardoso e sua milícia sossegarem, entre aspas, e pararem de perseguir o Gama. A poucos metros da casa que ele foi escravizado estava o quartel, então, o quartel de linha, onde hoje é a Catedral da Sé. A Catedral da Sé é em cima do quartel de linha, onde o Gama trabalhou e também foi preso. Isso é uma outra história, anos depois. Era muito difícil que um preto livre, como era Luz Gama, saído da escravidão, como era Luz Gama, pudesse sobreviver a um país como o Brasil, que presumia, antes de tudo, que um preto é sempre um escravo. Nesse totalitarismo da escravidão brasileira, Furtado de Mendonça vira o fiador da liberdade de Luz Gama. Enquanto estivesse sob a proteção da autoridade, dificilmente Alferes Cardoso reclamaria a posse de sua antiga propriedade escrava. Nesse contexto de se tornar um soldado,
Luiz Gama foi destacado para servir como ordenança do delegado. Ordenança é um soldado que cuida dos serviços miúdos do oficial. Carrega papéis, leva recados, vigia a porta, espera ordens. Em condições normais, é uma função apagada. Quem é ordenança fica ali de pé no canto enquanto o chefe trabalha. Com Furtado de Mendonça, parecia ser diferente. A amizade construída entre os dois dava abertura para conversas e trocas interessantes para Luiz Gama. Furtado notou algo diferente no jovem soldado. Talvez fosse o jeito de olhar para os documentos. Talvez uma pergunta curiosa no momento certo. Talvez o fato de Gama ter um interesse ávido por conhecimento e as primeiras instruções. Não sabemos. O que sabemos é que Furtado de Mendonça exerceu o papel de mentor de Luiz Gama. Anos depois, o próprio Gama vai descrever em terceira pessoa sobre esse início de relação num jornal em 1869. O excelentíssimo senhor conselheiro Furtado, por nímia indulgência, acolheu benigno em seu gabinete um soldado de pele negra que solicitava ansioso os primeiros lampejos da instrução primária. Ao entrar desse gabinete, levava ignorância e a vontade inabalável de instruir-se. Esse desejo inabalável por conhecimento foi a força motriz da sua vida em liberdade. E Furtado de Mendonça cumpriu a função de ser ponte para que Luiz Gama, aos poucos, construísse sua rede de proteção e acessasse o mundo povoado apenas por letrados brancos. Porque, além de delegado, Furtado de Mendonça era professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje parte da USP, em 1850 era um projeto recente. Um império independente, havia poucas décadas, decidiu que não mandaria mais os filhos da elite estudar direito em Coimbra, Portugal. Abriu 2 faculdades nacionais, uma em Olinda, outra em São Paulo. As duas viraram redutos da elite rural. Por ali passariam quase todos os ministros, senadores e deputados das décadas seguintes. Portanto, era impensável que um ex-escravizado pisasse naquelas salas de aula. Porém, como ordenança de Furtado de Mendonça, que era professor e bibliotecário-chefe, Luiz Gama tinha acesso à biblioteca da universidade. E uma biblioteca como aquela, no Brasil do século XIX, era um bem quase tão raro quanto a própria alfabetização. Num país de maioria analfabeta, a Faculdade de Direito tinha um dos acervos mais respeitáveis do país. E pouquíssimas pessoas tinham acesso a ela. E uma dessas pessoas era Luiz Gama. Os livros de um professor de direito administrativo dão um currículo jurídico inteiro, códigos, tratados portugueses, jurisprudência imperial, mas dá para ver, pelo que Gama escreveria nos anos seguintes, que ele varria além das estantes do direito. Lia filosofia, lia política, lia clássicos da literatura. Anos depois, intelectuais aclamados da província pisariam num salão e descobririam que aquele homem negro, sem diploma, sem matrícula, sem berço, sabia mais sobre as conexões entre Roma Antiga, Pombal e o Código Criminal do Império do que qualquer doutor recém-formado do Largo. Mas isso é um problema que vemos depois. Por enquanto, o problema de Luiz Gama está dentro da farda que ele veste, na corporação militar onde ele era soldado. Durante 6 anos de sua vida, Luiz Gama serviu à força pública. Em 1854, chegou ao posto de cabo de esquadra. Frequentava o gabinete do delegado, copiava os ofícios da Secretaria de Polícia, lia nas estantes da biblioteca do Largo São Francisco. Já era uma figura conhecida nos corredores burocráticos da província. O soldado preto que sabia ler, que sabia escrever, que assinava rogo para escravizados analfabetos. Sua história de vida com certeza era assunto entre seus pares e motivo de conflito com alguns superiores. Em 30 de junho de 1854, a província trocava de presidente, que era o equivalente a governador da época. Saía um conservador e entrava um liberal. A Guarda Nacional, a tropa de linha, a força pública se acotovelavam para agradar o novo chefe da casa.
E foi nesse contexto que um oficial, talvez tentando mostrar serviço, insultou Luiz Gama. E ele não deixou barato, respondeu de volta. O oficial se conteve, mas Luiz Gama não. E como resultado disso, ele foi preso por insubordinação. Servia até 1854, 6 anos. Ponto e vírgula. Aqui é Bruno Lima lendo a carta autobiográfica de Luiz Gama. E continua. E tive baixa do serviço depois de responder a conselho por atos de suposta insubordinação. Aí ele explica. Quando eu tinha limitado-me a ameaçar um oficial insolente que me havia insultado e que soube conter-se. Luiz Gama diz em sua carta que seu ato de insubordinação resultaria na sua expulsão da força pública. Porém, a insubordinação pela lei militar da época não dava em baixa do serviço militar, a não ser que ele fosse reincidente. Existem outros episódios do Gama, anteriores a esse, que qualificaram esse como reincidência. Ele está dizendo tudo aqui. Em pouquíssimas linhas ele está dizendo que ele foi reincidente. Porque a insubordinação não permitia. É só você procurar na lei militar. Se você vê que não previa a expulsão da corporação, a não ser se fosse reincidente, e como ele teve baixa do serviço, por esta alegação, logo ele já está dizendo da reincidência aqui. Isso nos ajuda a desenhar o tipo de pessoa que Luiz Gama era. Parece ser um homem muito leal àqueles que lhe estenderam a mão. Um sujeito carismático, zeloso das coisas do seu trabalho. Porém, como baiano, descendente de uma africana livre de origem nagô, de temperamento genioso, insofrido e vingativo, não tinha como esperar que ele fosse passivo, quieto e submisso. Mas a rebeldia como herança de Luísa Maim, sua mãe, tinha um custo altíssimo para ele. Por não baixar a cabeça para as injustiças e insultos, acabou sendo preso no quartel de linha. Luiz Gama esteve preso durante 39 dias. Dentro da cela, ele fez a única coisa que lhe restava. Leu. Leu os livros que pediu que alguém trouxesse. Releu os que já carregava na cabeça. Em silêncio, alimentou sua alma das coisas que ninguém podia tirar dele. Passava os dias e as noites lendo, e não dormia. A insônia tomava as noites do soldado preso. 1, 2, 5 noites em claro. Em algum momento de uma dessas noites, o sono enfim cedeu. E ele dormiu pesado naquela cela escura. E quando finalmente adentrou o mundo dos sonhos, viu sua mãe, sua querida mãe, Luísa Maim. Seu rosto negro inconfundível, escuro como a noite mais estrelada. Viu nitidamente, como se estivesse diante dos seus olhos, que levavam ela presa. Homens segurando seus braços e empurrando ela para fora. E ouve distintamente a mãe chamando pelo seu nome. Luiz! 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 Ele acordou de uma só vez, aos gritos. Foi arrancado abruptamente dos sonhos para a realidade. A alma apavorada com o que tinha acabado de ver. O corpo tremendo da adrenalina. Era sua mãe, sua querida mãe, pedindo socorro, chamando o seu nome. Luiz Gama correu e enfiou a cabeça entre as grades. Lá fora viu um longo corredor sombrio e mal iluminado por uma luz amarelenta que saía de uma esfumaçada lanterna a óleo. Seus olhos percorriam a penumbra da madrugada, como quem ainda estivesse procurando a mãe. Ele esteve esse tempo todo buscando sua mãe. E naquela noite, sem pedir licença, ela veio visitar ele em seus sonhos. Gama voltou para sua esteira no canto da cela e despencou no abismo dentro de si. Chorou copiosamente, mas não por muito tempo. Sua mãe estava presa em algum lugar do império, e ao receber a revelação do seu pedido de socorro em sonho, Luiz Gama se levantou. Se levantou sabendo exatamente quem ele era. Era filho de Luísa Maim, nagô de nação, geniosa, insofrida,
vingativa e africana livre. Uma mulher que estava presa injustamente, escravizada injustamente. A partir daquele dia, daquele sonho, Luz Gama estaria determinado a encontrar sua mãe. E quando a encontrasse, queria estar pronto para tirar ela das garras da escravidão, pronto para libertar a sua mãe. E só tinha um jeito de fazer isso. Ele precisava se tornar Luz Gama. O amor que ele sentia pela sua mãe faria ele se tornar Luz Gama. O abolicionista e advogado autodidata que conhece cada centímetro das leis imperiais, que precisava encontrar nela as brechas que garantia a liberdade de sua mãe. E libertando a sua mãe, poderia também libertar mais de 1 milhão de almas negras em desgraça. Esse era o seu sonho mais profundo e ancestral. Esse era o sonho de Luísa. Nos próximos episódios, nós vamos descobrir como ele irá se mover para tornar esse sonho em realidade. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi pesquisado, escrito e editado por mim, Thiago André. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.